A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos e já chegamos no capítulo 25. São 28 capítulos, estamos chegando quase no final. Estamos vendo o apóstolo Paulo sendo aqui acusado pelos judeus de alguns crimes. Primeiro ele foi julgado com um juiz chamado Félix, que nós chamamos de Félix o infeliz, porque ouviu a palavra de Deus e não quis receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora vamos ver a continuação desta situação de Paulo ali sendo julgado pelos judeus e pelos juízes de Roma, agora na pessoa de Festo, na cidade de Cesareia. Leio assim a palavra do Senhor. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Aqui nós temos uma informação do escritor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Ele é quem diz que havia ciladas. Claro que os judeus não disseram para o juiz Festo que fariam isso, mas a palavra de Deus é inspirada por Deus. Certamente ele foi inspirado e havia de fato essas ciladas armadas contra Paulo, porque queriam, na verdade, não julgá-lo, mas já tinham feito o julgamento, queriam matá-lo. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Aqui nos dá a impressão de um homem firme. Paulo está em Cesareia e nós vamos julgá-lo lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. Muito bom. É assim que deve agir um juiz. Verso 6. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Claro que desceram juntos, porque no dia seguinte já iniciou-se o julgamento de Paulo, um novo julgamento. E chegando ele, o rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, Paulo, em sua defesa, disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, não era a pessoa que pensávamos. Querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo a César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Deus abençoe a sua palavra. Vamos
meditar neste texto. Félix que era o governador, o juiz na situação de Paulo, deixou de ser o juiz, o governador, o presidente da região, e pela história ficamos sabendo que por não ser eficaz naquilo que fazia, foi tirado e foi colocado em seu lugar Festo. Festo agora é um novo governador, o novo presidente, em algumas traduções, ou o juiz novo, no caso do julgamento de Paulo. Se Félix, nós conhecemos ele como o infeliz, por não ter recebido Jesus como Salvador diante da pregação que Paulo lhe fez, nós vamos conhecer Festo como o fraco juiz. Félix, o infeliz. Festo, o fraco juiz. É assim que vivem as pessoas deste mundo. Os governos se mudam, se sobrepõem um ao outro. Os governos não param, o mundo continua. Mesmo nós vamos também partindo daqui. Onde nós moramos hoje, daqui a alguns anos, outros vão estar morando em nosso lugar. As coisas que temos serão de outros. E assim é a vida continua. Tem coisa que não muda. Mas os homens, os poderes mudam constantemente. Só o trono de Deus permanece para todo sempre. Amém. 2 anos depois, uma das coisas que permanece, o ódio. O ódio dos judeus continuava o mesmo contra Paulo. Festo chega primeiro em Cesareia para assumir o seu lugar como governador de todo Israel. Depois ele vai para Jerusalém, que é a capital. Vai talvez se apresentar, vai conhecer as situações na capital. Os líderes judaicos, já sabendo deste novo homem, já correm para ele. Vêm e já vêm com um pedido. O pedido deles é que Paulo seja trazido para Jerusalém para ser julgado. E a intenção não era julgamento como nós vimos. A intenção era matar Paulo. O tempo passa, as pessoas passam, mas a maldade continua. Possivelmente, Ananias, que era o sumo sacerdote, já não era mais. Possivelmente outro, mas continua aquela mesma intenção de destruir o cristianismo logo na sua base, o caminho, como eles chamavam. Eu lembro daqueles 40 homens que prometeram não comer nada, nem beber nada, até que matassem Paulo. 2 anos se passaram. Ou eles morreram, ou quebraram o voto que fizeram. O fato é que Paulo está ali, bem vivo. Talvez eles tenham dado desculpas para comer alguma coisa, falar, isso aqui pode comer. Porque também não vamos morrer porque nós temos um compromisso. E aí eles ficam arrumando desculpas para se manterem vivos. Mas se não fossem eles, se fossem outros, continua a ação de querer destruir o apóstolo dos gentios, Paulo. Porque o plano é diabólico, o plano nasce no diabo e vai para o coração daqueles que permitem serem seduzidos por Satanás. Festo respondeu para eles que não ia trazer Paulo para Jerusalém. Paulo seria julgado ali mesmo em Cesareia, onde estavam. E aqueles que tivessem poder para julgar, para acusarem Paulo, que descessem para lá. E então formariam ali o tribunal, onde seriam levantadas acusações e comprovada
a culpa de Paulo, então daria para ele a pena merecida pelos seus crimes que não tinham provas. Então, o que vemos até aqui é aparentemente um homem interessado em fazer justiça. Mas nós não podemos esquecer que ele é um político. E quando nós falamos de política, nós temos que entender que a política é boa. A política é a organização de um povo. O povo precisa ter a política. Mas os políticos, os homens, como nós sabemos, somos todos falhos, é onde existe a falha da política. Muitos políticos, sem querer generalizar, são interesseiros, fazem políticas com interesse próprio. Mas, por outro lado, também os judeus, que procuraram Festo como um político para buscarem o seu interesse, são pessoas oportunistas. E aí é que está o jogo de interesse, quando se une políticos e pessoas interessadas em usar os políticos. E os políticos interessados em usar as pessoas. Quem paga tudo isso? É o povo. Os poderosos se juntam para tirarem vantagens, um e outro. Aparentemente nós vimos que Festo nos dá a impressão de ser um homem justo. Não, Paulo vai ficar em Cesareia. Desçam vocês, os que têm poder, para juntos exercermos julgamento de Paulo. Mas ele já vai mostrar a sua fraqueza. As acusações que levaram para Paulo eram fracas. Elas não se sustentavam, porque não havia provas. Acusavam Paulo de heresia, de pregar contra Moisés. Mas o quê? Para quem? Quem é que pode comprovar? Ninguém. Nós ouvimos falar. Acusaram Paulo de sacrilégio, de ter levado um gentil para dentro do templo, para um lugar onde não podia entrar gentil, só judeu. Mas quem é esse homem? Onde está esse homem? Quem é que viu? Não tinha prova. Acusaram Paulo de formar rebelião contra Roma. Mas onde está essa rebelião? Onde estão essa quadrilha que Paulo levantou? As acusações eram inventadas. E não havia provas. E não havendo provas, não há sustentação. Paulo vai retrucar sobre isso. Ele vai dizer: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Nós precisamos nos defender quando não existe verdade naquilo que falam de nós. É nosso direito a defesa, mas é aí onde entra a fraqueza desse homem que estávamos depositando nele alguma esperança. Festo, ele querendo comprazer os judeus, diz o verso 9, querendo agradar os judeus. Olha o político, o interesse no cargo dele. Félix já foi tirado, e se eu não agir direito, posso ser tirado também. Eu estou aqui para promover a paz, preciso agradar esses homens, senão eu perco meu status. Querendo agradar os judeus, respondendo a Paulo, olha outra fraqueza, ele é juiz. Quando é que um juiz pergunta para o preso: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Perante mim? Eu prometo para você, como se dissesse, a proteção, mas você vai prometer a
a minha proteção? Você que quer agradar os judeus? Não. Na verdade, o que existe é um complô para que eu seja levado e morto no caminho. Paulo não tinha medo de morrer, nós sabemos. Ele disse que ele estava pronto para morrer. Mas ele sabia também que ele estava diante de uma mentira. Eram caluniadores. Ele estava diante de um grupo de pessoas que inventavam coisas que ele não tinha feito. Não é justo que eu dê crédito a essas pessoas. Não é justo que eu vá lá para sustentar, para alimentar pessoas mentirosas. Voltar para Jerusalém só se eu não tivesse senso não tivesse inteligência. Se eu fosse desprovido de raciocínio. Não tenho o que fazer em Jerusalém. Não sou culpado de nada disso. Não há provas contra mim. O que é que eu vou fazer lá onde já fui espancado e quase me mataram? E vou confiar em quem? Em Festo? Que eu já percebi que quer agradar os judeus? Por que, Festo? Paulo poderia dizer, se você quisesse, você poderia me libertar hoje. Porque você não viu consistência em nenhuma das acusações que eles fizeram. Havia ali, entre os olhares de Festo e dos judeus, como que um acordo. E Paulo, inteligente e usado por Deus, percebeu tudo aquilo. Não querem se confrontar. E eu vou ser usado como objeto na mão deles. Diante dessa situação, Paulo toma a decisão. Paulo sabia que não existia ali esperança de justiça. E que, se eles trouxeram ele de lá, de Jerusalém para Cesareia, protegido por 470 soldados, como que ele ia voltar para lá? Iam chamar esses 470 soldados para defendê-lo? Ou iria sem defesa nenhuma, arriscando as ciladas pelo caminho? Ele foi trazido de lá às pressas. E agora voltaria com toda a calmaria? Quem é que está oferecendo isso para ele? Que tipo de pessoa faz essa oferta? E ele sabia que a sua cidadania romana lhe dava esse privilégio de ser julgado no tribunal de Roma. E quando ele faz esse pedido, ou quase que um desejo, que não pode ser refutado, Festo, ou melhor, Festo mesmo, conversando com os judeus, talvez tentando se explicar que ele agora não podia fazer nada, então ele responde para Paulo: apelaste para César? Para César irá. Diante deste julgamento, se é que podemos chamar assim, eu tiro 5 conselhos para a nossa vida. Primeiro, cuidado com as pessoas que manipulam outras ou se deixam manipular por interesse. Pessoas interessadas. Está cheio delas por aí. Pessoas que mostram boa vontade, mas que têm os seus próprios interesses. Segundo, não confie completamente nas pessoas. A nossa confiança, sem reserva nenhuma, deve ser somente em Deus. Ele é digno da nossa confiança. Desconfie das pessoas. As pessoas, por melhores
intenções que tenham, são falhos. Poderá chegar a hora e falar, olha, aquilo que eu te prometi, não vou poder cumprir. E terceiro, viva a sua vida de forma justa, que não haja do que te acusar. Para que você saiba que se levantarem alguma coisa contra você, não é verdade. E você vai ter firmeza de agir assim como Paulo agiu. Quarto, não tenha medo de se defender. É seu direito. Defenda-se, apele, vá em frente. O teu nome, o nome de cristão, o nome de Deus está em jogo. Defenda-se. Busque a orientação de Deus. E último, poderia ter mais, mas vou ficar por aqui. Mantenha a sua fé em Deus. Deixe Ele dirigir a sua vida. Certamente Ele tem propósitos na tua vida. E Ele vai cumprir este propósito. Amém? Deus te abençoe com estas palavras.